Olá pessoal, então agora nós vamos resolver um exemplo da equação de Schrödinger em três dimensões, o caso clássico do poço de potencial infinito, só que agora em três dimensões, ou seja, uma partícula numa caixa. Bom, nesse caso a gente tem que a nossa energia potencial V de x, y e z, ou seja, agora depende de três dimensões, é igual a zero para x menor do que Lx e maior do que zero, y menor do que Ly e maior do que zero, e z menor do que Lz e maior do que zero. Ou a nossa energia potencial é igual a infinito fora dessa caixa. Da caixa. Bom, a primeira coisa que nós precisamos fazer é escrever a equação de Schrödinger para esse problema. O que nos interessa agora é a solução dentro da caixa. Portanto, nós vamos escrever a equação de Schrödinger para dentro da caixa. Então a gente já viu que a equação de Schrödinger é dada por menos h cortado ao quadrado sobre 2m, o laplaciano aplicado a psi, mais o potencial. Só que nesse caso, dentro da caixa, o potencial é igual a zero. Então não preciso de colocar nada. Isso tudo vai ser igual a E psi. Onde esse laplaciano são aquelas derivadas segundas parciais com relação a cada uma das coordenadas. Bem, a gente pode escrever isso explicitamente. E a gente vai ter então que menos h cortado ao quadrado sobre 2m d-rom dx2 mais d-rom dy2 mais d-rom dz2, isso tudo aplicado a psi, igual a E psi. Mas quem é E? É igual a p quadrado sobre 2m, porque a gente só tem energia cinética. Só que nesse caso, o p ele não é unidimensional, ele é tridimensional. Então eu tenho um vetor p quadrado, que tem componentes x, y e z. Então a gente tem que isso aqui é px quadrado mais py quadrado mais pz quadrado. Tudo isso dividido por 2m. Só que cada P desse está relacionado com K, onde, por exemplo, Px é igual a H cortado K. Então, para cada P desse, eu tenho um K diferente. Eu tenho um Kx, um Ky e um Kz. Então, no fundo, o meu P quadrado sobre 2m é nada mais do que o H é comum para todos os P's. Então, eu vou ter... E isso aqui vai ser ao quadrado. Então eu vou ter h cortado ao quadrado sobre 2m vezes kx quadrado mais ky quadrado mais kz quadrado. Veja que no meu problema não existe uma dependência, por exemplo, da coordenada x com relação à coordenada y ou da z com relação a x e etc. e tal. Então isso faz com que eu possa propor, na realidade, uma solução psi de x, y, z como sendo uma multiplicação entre três soluções separadas. Um x de x, um y de y, um z de z. Fazendo isso e jogando isso dentro da nossa equação de Schrödinger, veja que para cada uma dessas derivadas parciais, por exemplo, para a derivada parcial com relação a x, o y é constante, e o z também. Para a derivada com relação a y, o x e o z, com relação a z, o x e o y são constantes. Então a gente vai ter aqui menos h cortado ao quadrado
na realidade, eu já posso cortar esse h cortado ao quadrado sobre 2m com esse h cortado ao quadrado sobre 2m. E vou colocar o sinal de negativo do outro lado. Então agora eu só vou calcular as derivadas parciais com relação a cada uma das componentes aplicadas à minha função de onda. Então, para a primeira, o y e o z ficam constantes. Então eu vou ter y grande, z grande. Agora, que era derivada parcial, virou uma derivada total com relação ao x pequeno. Mas, agora, com relação a y, o meu x e o meu z saem, são constantes. Então, x, z, que era derivada parcial, virou total com relação ao y. Mas, agora, com relação ao z, o x e o y saem da derivada. Então, fica x, y, derivada total com relação ao zzinho. Isso tudo vai ser igual ao menos, né? Porque eu passei o menos para o outro lado. Ah, aqui faltou psi. Menos kx quadrado mais ky quadrado mais kz quadrado multiplicado por x, y, z. X, y, z. Agora eu posso dividir essa equação, dividir a minha equação por x, y, z maiúsculo. Quando eu dividir esse primeiro termo por x, y, z, eu vou ficar com x, y, z dividido por x, y, z. Então vai sobrar 1 sobre x. Então eu vou ter aqui 1 sobre x, derivada segunda de x grande com relação a x pequeno. Agora, xz dividido por xyz vai sobrar 1 sobre y derivada de y grande com relação a y pequeno. Faltam 2. Mais 1 sobre z derivada segunda de z com relação a z pequeno. Isso tudo, mais uma vez, igual a menos, já vou colocar assim, menos kx ao quadrado, menos ky ao quadrado, menos kz ao quadrado, xyz dividido por xyz dá 1. Bom, então agora eu posso simplesmente igualar tudo que é x aqui com o que é x aqui, tudo que é y aqui com o que é y aqui, tudo que é z aqui com o que é z aqui. Dessa forma, eu obtenho na realidade três equações diferenciais ordinárias, uma para cada uma das minhas componentes. Então eu vou ter 1 sobre x d2 x dx2 igual a menos kx quadrado. A outra é 1 sobre y d2y dy2 igual a menos kz, não é kz, ky quadrado, e 1 sobre z d2 z sobre z2 igual a menos kz quadrado. Vejam o seguinte, que essa equação nada mais é, na realidade, as três equações elas são idênticas, uma igual a outra. A diferença é que, por exemplo, nessa primeira, onde eu tinha x, eu coloco y, onde eu tinha x pequeno, eu coloco y pequeno, onde eu tinha x grande, eu coloco y grande. E a mesma coisa vale para a equação em z. Então, na realidade, as três equações elas são idênticas. Eu não preciso resolver cada uma. Se eu resolver uma, consequentemente, eu já tenho a resolução das outras. Além disso, veja que essas equações nada mais são do que a equação do oscilador harmônico simples, que eu já conheço a minha resposta. Portanto,
eu vou resolver a equação. Na realidade, eu vou encontrar a solução para uma e, consequentemente, eu já estou achando a solução para as outras. Então, fazendo a primeira equação, como é uma equação do oscilador harmônico simples, eu já sei que a minha solução geral, na realidade, é uma combinação entre seno e cosseno. Então, ela é dada por um A seno de kx vezes a minha posição x mais a minha variável, na realidade, mais b cosseno kx x. Agora é onde entra a utilização das nossas condições de contorno. No nosso problema, a gente viu que a nossa energia potencial é zero dentro da caixa e infinito fora da caixa. Isso implica que a minha função de onda, isso aqui implica que a minha função de onda fora da caixa é nula, certo? Então, não, a minha partícula não pode estar fora da minha caixa. E como a minha função de onda ela tem que ser contínua, então isso me gera duas condições de contorno. Então, por exemplo, psi para x igual a zero, um y e um z qualquer, ela tem que ser igual a zero, e um psi de L, y, z qualquer, tem que ser igual a zero também. Então, nos extremos, aqui é um Lx. Nos extremos, a minha função de onda tem que zerar. Portanto, isso aqui implica que x de zero é igual a zero. Isso aqui implica que x de L é igual a zero. Então, usando a primeira condição de contorno aqui para a minha solução. Então, x de zero é igual a seno kx vezes zero, vai dar zero. Seno de zero, isso aqui vai zerar. Mais b cosseno de kx vezes zero. Cosseno de zero, isso aqui é igual a 1. Então, isso aqui é igual a b. Mais x de zero é igual a zero. Portanto, b tem que ser igual a zero. Se b é igual a zero, voltando para a minha solução, agora só sobra a parte de seno. Então, eu vou ter que x, por enquanto eu tenho que x de x é igual a seno de kx vezes x. Só que x de L tem que ser igual a zero. Isso implica que a seno de kx L, Lx, né, na realidade, que é o comprimento da caixa em x, é igual a zero. Mas para que isso seja zero, eu tenho que ter que o meu kx Lx tem que ser um múltiplo de π. Portanto, o meu kx ele tem que ser nπ sobre o comprimento Lx. Colocando esse resultado na solução que eu tinha encontrado até o momento, eu tenho que x de x, na realidade, é um A seno, quem é kx? nπ sobre Lx vezes x. E essa é a minha solução para a componente x. Só que veja, como eu falei anteriormente, se a gente olhar, as três equações são idênticas. Se as três equações são idênticas, é de se esperar que para as outras componentes eu tenha o mesmo resultado. Então, eu vou ter que, para ky, eu tenho que é igual a... Eu vou chamar isso aqui de N1, eu vou chamar isso aqui de N2, π sobre Ly. E y de y vai ser igual, então, a uma linha seno de, aqui era N1,
N2 π sobre Ly. Analogamente, eu vou ter que Kz é igual a N3 π sobre Lz. Portanto, z é igual a 1A, duas linhas, seno N3 π sobre Lz. Dessa forma, a minha solução geral pode ser escrita como sendo, então, o meu psi de x, y, z, que é igual a x de x, y de y e z de z. Isso aqui, na realidade, é uma constante qualquer, c, seno de quem? Aí vem o kx, que é n1 π sobre Lx, x. Aí vem seno, a parte em y agora, tinha o meu ky, n2 π sobre Ly, e depois a parte em z, seno de n3 π, aqui faltou y, z sobre Lz. Então essa é a solução do nosso problema. E a gente já tinha visto que a energia do meu sistema ela pode ser escrita como uma função de K. Então, H cortado ao quadrado sobre 2m, cada componente de K ao quadrado. K é igual a nπ. Bom, o π, vamos lá. O π é igual para todo mundo. Então, quando eu colocar o meu K ao quadrado, eu posso tirar o π quadrado. Então, aqui na realidade eu posso colocar π quadrado. E agora vai ter cada n com o seu L correspondente. Então, vai ser n1 quadrado Lx quadrado mais n2 quadrado Lz ou Ly quadrado mais n3 quadrado sobre Lz quadrado. Então, a minha energia é em função dos números quânticos N1, N2 e N3. E aqui fica completo o nosso problema.